Bom, gente, vou trazer aqui uma entrevista importantíssima. No dia de hoje, eu vou apresentar aqui para vocês, do outro lado da tela, a professora aposentada do Instituto de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também membro da Coalizão Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia, Jessijane de Souza. Jessijane, bom dia. Bom dia para todos e todas que estão nos ouvindo, né? Ou nos vendo, não sei muito bem. Ouvindo e nos vendo aqui hoje, agora Faixa Livre é um projeto na internet, no YouTube, também temos o nosso podcast, ouvintes e espectadores estão aqui acompanhando o nosso programa, e eu quero agradecer muito, Jéssica, sua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. A gente já teve esse diálogo alguns anos atrás falando sobre temas importantes relativos ao Brasil, e hoje um dia fundamental, viu, Jéssica, porque o Brasil lembra, nesse 1º de maio, os 61 anos de um dos episódios mais nefastos da sua história, um momento onde o autoritarismo se fez presente. As liberdades individuais, as liberdades democráticas e os direitos fundamentais foram atacados. E o Brasil começou a mergulhar em um abismo que durou mais de 2 décadas. A ditadura civil-militar, Jesse, além de perseguir, prender, torturar e matar quem se opôs ao regime, formou gerações de oficiais das Forças Armadas que se acostumaram a ignorar o que se entende como democracia, que nos levou aí a um quase novo golpe liderado pelo Jair Bolsonaro lá em 2022. Jéssica foi uma das vítimas daquele período sombrio da nossa história, daqueles 21 anos que marcaram a história do país. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar mais especificamente sobre o que você passou, mas antes eu queria ouvi-la sobre as marcas que a ditadura civil-militar deixou no nosso país até os dias de hoje. O que é que ficou daqueles 21 anos de trevas, mais de 6 décadas depois, Jéssica? Anderson, eu acho que para entender um pouco o que foi a ditadura, o projeto de utopia autoritária, como diz o meu colega Fico, né? Tem que entender muito o que foi a nossa república, né? Na verdade, uma república que nasce de um golpe militar e que durante o século XX inteiro, e do século XXI ainda, é uma república tutelada pelos militares, né? Então, na verdade, uma concepção ideológica, filosófica, né? que esses setores castrenses, aliados às chamadas elites brasileiras, né? Principalmente os setores econômicos, né? Sempre tiveram essa ideia, um país autoritário, né? Uma visão autoritária, excludente, né? De uma democracia que, na verdade, nunca se constituiu como tal na sua plenitude. Então, o golpe de 64 talvez seja, digamos assim, o episódio mais trágico dessa longa trajetória de pensamento e de prática autoritária que está assentada, na verdade, na nossa tradição escravista, né? E de um país capitalista, da periferia do capitalismo, né? Então, o golpe militar de 64 foi isso. E eles permanecem, na verdade, esses setores, não só os militares, nós falamos muito dos setores castrenses, mas, por vezes, ou quase sempre, nos esquecemos que essa gente não é uma nave marcial que chegou aqui e tomou o poder, né? Eles têm profundas ligações com os setores de mando econômico no Brasil. Tinham no passado e permanecem tendo. Então, é muito interessante analisar isso, porque aqueles setores que apoiaram o 64, né, e as diferentes tentativas de golpe ao longo do século XX, continua aí a procura da tal da terceira via deles, né? Quer dizer, a gente que apoiou o Bolsonaro que agora vive trombetando a possibilidade de outros Bolsonaros de garfo e faca. É disso que se trata. Se não entender essa estrutura no Brasil, difícil entender 64 e os desdobramentos que nos acompanham até hoje. Eu acho que tem que ter uma visão um pouco assim mais de longa duração do que nós somos como sociedade, né? Entendeu? E esse filme nós estamos aqui, eles também, nós e eles, à espera de um bom momento para voltarem com a sua velha e permanente
velho e permanente projeto de país autoritário. Né? É um pouco isso, sabe, Anderson? A tragédia de 64, que durou 21 anos, né? Ela está aí. E outra coisa, setores da sociedade brasileira, setores majoritários da sociedade brasileira, viveram a ditadura e nem sabiam que aquilo era ditadura, porque eles sempre viveram daquela forma. Eles sempre foram alvo, né, do pau de arara, enfim, da violência que se estabelece depois na classe média, né, setores da sociedade ainda protegidos, mas os pobres no Brasil sempre foram alvo da violência policial, da violência do Estado, né? Um Estado que está aí para, digamos assim, disciplinar os pobres, né, e as suas demandas sociais. É disso que se trata. É disso que se trata. Muito bem colocado por você, Jesse, aqui para a gente. Já temos mensagens chegando aqui dos nossos espectadores, ó. O Francisco Brown, que diz aqui o seguinte, ó, Anderson, visitei muito a Jesse na prisão. O apelido é mais forte que o nome. Sou o Tico. Tico, tá, aqui foi outra figura aí que sofreu muito no período de da ditadura civil-militar e está aqui marcando presença aqui. Obrigado, viu, Francisco, pela tua presença aqui com a gente. O Francisco está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Agora, Jesse, eu queria falar um pouco mais sobre o que foi o período de horror que a gente teve aqui no nosso país durante a ditadura, porque você integrava a ALN, a Ação Libertadora Nacional, ao lado do seu companheiro, Colombo Vieira de Souza. Vocês foram presos em 1970, quando tentaram sequestrar o Carevale PDX, um avião da Companhia de Aviação Cruzeiro do Sul, no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, junto com os irmãos Heraldo e Fernando Palha Freire, em uma ação que não havia sido planejada pela LN. Inclusive, se houver algum dado incorreto, impreciso, você, por favor, nos corrija aqui, tá, Jesse? Mas, enfim, vocês permaneceram 9 anos presos nos porões da ditadura, foram torturados no destacamento de operações de informações do Centro de Operações de Defesa Interna, do ICOD, e no Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica Civil, e tiveram uma filha na prisão, a Letra. Jesse, sua história é um retrato do que de pior a ditadura produziu. Você é, antes de tudo, uma sobrevivente. Eu imagino que não seja nada fácil lembrar os momentos que você passou presa nos porões do DOI-CODE, mas se você puder nos dizer o que mais te marcou naquele período nefasto da nossa história, o que é que ainda permanece vivo na sua história mais de 5 décadas depois da prisão? Bom, Anderson, eu nunca gosto muito de, digamos assim, personalizar essa minha vivência, né? Embora ela seja personalíssima, cada um de nós viveu esse período, enfim, de forma dramática e metabolizou isso de forma diferente, né? Porque, na verdade, Anderson, a minha história é uma história não é uma história de uma geração, mas, digamos assim, enfim, de um setor, de setores da sociedade basicamente ocidental, né? Eu sou filha, eu sempre costumo dizer que nós somos filhos da tradição das lutas sociais do século XIX, né? Começa lá no 48, né? E se tivermos que fazer um marco, digamos que seja o Manifesto Comunista, né? Nós somos muito filhos, do ponto de vista intelectual, subjetivo, sobretudo, dessa longa tradição de diferentes gerações de homens e mulheres, né, que lutaram contra o capitalismo, né, ou contra as formas de dominação que aquele capitalismo que se implantava lá, né, atrás tomou forma e foi se desdobrando ao longo do século XX. Então, mulheres e homens, ao longo dessa história que é bem de longa duração, como diz o Brodel, né, viveram e sofreram e passaram por isso, como eu passei, como outras pessoas passaram, algumas de forma mais dramática, porque, na verdade, vivíamos tudo isso, mas eu estou aqui para contar a história. Quantas milhares de homens e mulheres pelo mundo não estão aqui hoje para contar essas histórias, que é uma história do Brasil, mas é uma história
Agora mesmo, por exemplo, teve um filme, não sei se vocês chegaram a ver, que é belíssimo, um filme ficcional e documentário, que se chama Trilha Sonora para um Golpe de Estado, né? Que retrata os anos 60 do 20, né? Os movimentos de libertação na África e os movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, né? No momento em que a África começava, o continente africano começava a se levantar contra o imperialismo, no inglês, enfim, os franceses, enfim, toda aquela história. Então, são gerações. Eu sempre gosto de fazer um pouco essa pegada na história para que as pessoas compreendam a importância do que nós estamos falando, entendeu? Enfim, a minha história é uma história conhecida, tem até uma série aí na Globoplay, quem quiser assistir, chama Jesse Colombo, podem assistir, que é a história nossa, como família, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que sempre pensar, sabe, Anderson, que isso é parte, na verdade, do processo histórico de crítica e reconstrução de outras alternativas ao modo de produção capitalista, né? Alternativas que, na minha opinião, ainda nós não conseguimos, digamos assim, produzir na sua inteireza ou na sua... porque nós temos um problema, e aí eu até peço desculpa à minha colega Anita, né, que provavelmente tem uma visão diferente da minha. Eu acho que as esquerdas no mundo, nós que viemos dessa tradição do pensamento socialista, do marxismo, né, temos um problema cognitivo, porque nós fomos formados, né, o Anderson, na visão do mundo do trabalho produzido pela Revolução Industrial, né? E ao longo do século XX, do século XIX e século XX, os movimentos socialistas, né, dos partidos de esquerda, de forma geral, seja o Partido Comunista, os socialistas, enfim, muito nessa visão desse mundo do trabalho organizado a partir da fábrica. E o neoliberalismo acabou com isso. Esse é o mundo do trabalho em destruição. Essa eu acho que é a grande gravidade do momento que nós vivemos, sabe, Anderson? É compreender esse impacto que esse capitalismo de negócios, né, criou na subjetividade dos trabalhadores no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, como nós somos periferia, isso tem um impacto enorme, além desse fenômeno que o Rodrigo Sapato traz, que é essas religiosidades, né? Esse cristianismo de negócio que hoje marca profundamente as periferias, não só no Brasil, viu, Anderson? Nas periferias do mundo todo, né? E não só na periferia. Se você vai em Portugal hoje, né, você vai ver essas igrejas evangélicas se estabelecendo em Portugal, um país extremamente católico, né? Então, acho que essa compreensão, aí, nós ainda não elaboramos, na verdade, uma compreensão muito, digamos assim, profunda e capaz de criar instrumentos para enfrentar isso que é hoje um problema enorme, que eu chamo de 4 crises que vivemos, né? Uma crise do capitalismo na sua forma financeira, né? Uma crise do liberalismo clássico, que é a representação, né? Por isso, quando nós falamos em partidos e o esvaziamento dos partidos, né? Seja no partido de esquerda e partido de direita, né? Tem a ver também com essa crise da representação, né? Que é uma crise política profunda, né? Você tem a ascensão de um império e a decadência de um outro império, né? E nós sabemos que os impérios eles só caem com guerra, e uma crise profunda, gravíssima para a humanidade, que é a crise climática, que é resultante exatamente daquilo que eu estava falando, da tal da Revolução Industrial, enfim,
dessa falta de compreensão que nós todos tivemos com relação ao meio ambiente. Então, é um momento muito grave, né? Muito grave para a humanidade, na verdade. Né? E certamente teremos aqui para frente, nessas próximas décadas, momentos muito difíceis, né? Com a ascensão do pensamento da ultradireita, do nacionalismo autoritário, a Europa em crise. A Europa hoje é uma colônia americana, né? Base americana. Então, acho que tudo isso, sabe, Anderson, é preciso que a gente pense e reflita sobre isso. E claro que as marcas do golpe de 64 estão marcadas, estão presentes nos corpos de todos nós, né? Da geração anterior à minha, da minha e dos jovens agora, que são filhos e netos, enfim, dessas famílias, somente dos mortos desaparecidos, né? Que é uma tragédia permanente. Enfim, é um pouco isso, sabe, Anderson, o que eu gostaria de falar hoje, né? Uma reflexão sobre o que é a importância do golpe e a importância da gente entender ou compreender a nossa crise, né? Essa crise política profunda, a partir de parâmetros que não são só geracionais, são históricos, né? Entendeu? E entender que nós somos filhos de uma tradição. E essa tradição, né, ainda que em crise, enfim, ela é uma tradição permanente, porque, na verdade, o nosso campo, né, sempre lutou na verdade, o alargamento e inclusão de direitos, né, nas pautas políticas das sociedades. É disso que se trata, né? Uhum. E hoje, inclusive, nós vemos uma coisa impressionante, um regressismo, se é que essa palavra existe, né, nos direitos adquiridos no próprio centro do capitalismo. Né? O negacionismo cultural, filosófico, científico que está vivendo nos Estados Unidos é um retrato disso, né? Dessa gravidade, dessa crise, digamos assim, civilizatória, né? Uhum. Isso, civilizatória, que herdamos do iluminismo. Então, é muito sério. Né? Então, eu acho que a reflexão hoje, sabe, Anderson, ela tem que ser nessa linha. Poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre traumas, sobre aquilo tudo que foi, né, as tragédias. Não existe, olha, eu acho que o Dino, outro dia, fez um discurso maravilhoso. Toda ditadura mata, tortura mata, cria traumas sociais gravíssimos, e a sociedade demora muito para enfrentar os traumas, né? Muito. Primeiro, para reconhecer que existiu. Segundo, para viver com o trauma, e depois para superar o trauma. Só vê o que está acontecendo na Alemanha, gente. A Alemanha, quantas décadas de desnazificação lá. Vamos ver lá a ascensão do nazismo lá de novo. Então, alguém disse, né, que a construção da tal democracia, e eu não estou falando da democracia liberal, que só vale para a parte da representação, estou falando da democracia no seu termo lato, né, extenso, de inclusão, de capacidade de incluir pessoas nas suas diferentes opções de vida, né? Estou falando disso. É uma coisa permanente isso. Então é isso, eu acho que nesse momento é isso, sabe, Anderson? Que eu gostaria de dizer às jovens e às pessoas que estão nos ouvindo, é que essas crises, elas existem, elas fazem parte do sistema, mas elas também são superadas, sabe? Porque as sociedades reagem e as gerações se sucedem. Eu costumo dizer para os jovens, né, que a bandeira está na mão deles, né? Sim. A bandeira é isso. Nós estamos aqui caminhando, a minha geração caminhando para ser sucedida nessa trajetória, né? É isso. Obrigada, viu, Kiko? Um beijo para você. Jesse, você traz para a gente aqui uma crítica fundamental do que é ou do que representa
esse capitalismo em crise que ataca diretamente o mundo do trabalho, a organização de classes em todo mundo. É muito importante você ter trazido essa reflexão aqui para a gente no programa. Agora, o Jess, tratando aqui de um outro tema, está colocado. É possível dizer que a anistia aos militares que cometeram crimes lá durante a ditadura produziu o que representa o Jair Bolsonaro? Caso houvesse punição aos oficiais que atentaram de todas as formas durante os anos de chumbo, as ameaças da extrema-direita que se impuseram ao longo dos últimos anos, elas poderiam ter sido evitadas? Olha, Anderson, não sei, na história é difícil você lidar com si, né? O Brasil sempre foi o país dos chamados pactos por cima, né? A lei da anistia de 79 foi uma lei de esquecimento, na verdade, é uma autoanistia, né? Que satisfez setores importantes da esquerda brasileira, né? Pessoas como eu, por exemplo, não fomos atingidos por aquela anistia, inclusive não saí da cadeia por causa da anistia, e muitos companheiros permaneceram depois da anistia, né, presos, mas foi o pacto, digamos assim, possível naquela correlação de forças? Foi, objetivamente foi, né? E é claro que essas impunidades, que na verdade é a impunidade histórica, né, da nossa sociedade, né, elas fortalecem sempre essa cultura golpista, que é o que nós estamos vendo agora no Congresso Nacional, né, essa discussão sobre anistiar como diria o Brizola, os filhotes da ditadura, né? São os filhotes da ditadura. Então, essa é uma tentativa permanente. Nós temos hoje no Congresso, um Congresso, talvez o pior Congresso da história do Brasil republicano, talvez, não sei. Mas veja bem, talvez esse seja ainda melhor do que o que virá, né? Isso é outra coisa grave, né? Então, é claro que sim, né? Agora, o Jair Bolsonaro, ele é a expressão tosca, na verdade, né, daquilo que foi, do que é o pensamento militar no Brasil, que é o inimigo interno. Ele é isso, ele é a expressão tosca da Guerra Fria, né? Que até hoje os seus fundamentos permanecem como matéria didática na AMAN. Isso é um problema que tem que ser enfrentado no Brasil, e tem que ser enfrentado pela sociedade, né? A sociedade brasileira, majoritariamente, não tem consciência disso, porque nós não somos uma sociedade, Anderson. Isso é preciso ser dito, sabe? Que está ancorada numa cultura profunda democrática, né? A gente não sabe o que é isso. Falar em democracia para as pessoas que vivem nas periferias da cidade hoje é falar do quê? Né? O que é isso? A polícia entrava lá antes do golpe, continua entrando e continua entrando, matando igual. As polícias do Brasil nunca foram tão letais como são hoje. Chacinas acontecem todos os dias na periferia da cidade, né? E, no entanto, a classe média, né, das zonas abastadas estão muito preocupada com seus celulares, né? São capazes de pegar ladrão e matar na rua. Enfim, essas coisas todas, isso faz parte da nossa subjetividade, né? Então, hoje é importante. Eu acho que nós vivemos um momento interessante, né? Um momento de oportunidade, porque o 8 de janeiro e o Bolsonaro, com a sua trupe, né? Evidenciou para a sociedade o que é essa cultura golpista que marca nossas Forças Armadas e setores importantes dos endinheirados no Brasil, né? É só ver o que foi o golpe contra a Dilma. Não foi, né? Então é isso. Agora vamos ver como é que vai ser o enfrentamento disso. Não adianta falar, porque o governo tem que enfrentar, mas isso é um enfrentamento da sociedade, sabe? Então,
É importante ir às ruas, nem que seja meia dúzia, porque as grandes manifestações, elas nascem pequeno. Foi assim na campanha das diretas, não sei se você era jovem, você não lembra, mas a campanha das diretas, a Globo, por exemplo, só foi noticiar a campanha das diretas quando já estava uma campanha massiva. Foi assim na Isso. campanha da anistia, que infelizmente deu no que deu, as diretas também deu no que deu. Mas, enfim, é isso, sabe, Anderson? Nós temos oportunidade, é uma janela de oportunidade. Vivemos uma janela de oportunidade, né? Uhum. E esses momentos que eu chamo de soluço democrático, né? Eles estão aí para que a gente possa se manifestar. E hoje é um dia que vai ter no Brasil, ontem teve, hoje terá, várias manifestações contra o golpe, de denúncia, na verdade, né, contra do golpe de 64, como um golpe continuado e permanente. É disso que se trata, Anderson. É isso. Jesse, você trouxe um tema aqui que é muito caro para nós e eu queria repercutir um pouco mais ele, porque o presidente Lula ele tem ignorado o aniversário do golpe ao longo desse seu terceiro mandato, nesse acordão que ele construiu aí com as Forças Armadas pelo apagamento daquele período. Essa que é a verdade, infelizmente. Ontem o Lula até publicou nas redes sociais dele um post falando sobre esse tema. Eu vou até trazer aqui a tela o post do presidente Lula para que a gente possa ler juntos. O Lula disse ontem o seguinte a respeito do golpe. Hoje é dia de lembrarmos a importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. Não existe, fora da democracia, caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Não existe um verdadeiro desenvolvimento inclusivo sem que a voz do povo seja ouvida e respeitada. Não existe justiça sem a garantia de que as instituições sejam sólidas, harmônicas e independentes. Nosso povo, com muita luta, superou os períodos sombrios de sua história. Há 40 anos vivemos um regime democrático e de liberdade que se tornou ainda mais forte e vivo com a Constituição Federal de 1988. Esta é uma trajetória que tenho certeza continuaremos seguindo, sem nunca retroceder. Palavras do presidente da República, Lula, ontem, publicada nas redes sociais dele. Eu só queria registrar o seguinte: em nenhum momento ele cita os militares. Nesse post que ele fez aí sobre o golpe de 1964, ele não fala sobre as Forças Armadas em nenhum momento desse texto. O presidente também não permitiu a ocorrência de atos oficiais para lembrar os 61 anos do golpe, como aconteceu nos 2 primeiros anos desse terceiro mandato. Jesse, você que foi vítima da ditadura, como é que avalia a postura de um presidente que é classificado como de esquerda, que lidera uma gestão de reconstrução nacional? O silêncio do governo Lula sobre o golpe se justifica? O Anderson, veja bem, o Lula, pessoa Lula, né, a liderança formada nos movimentos operários do ABC, ele nunca foi o Lula não encampou essa pauta, nem agora e nem lá atrás. Lembrando que que a lei da anistia e a lei dos mortos desaparecidos são do governo Fernando Henrique, certo? O momento mais assim, e depois, evidentemente, quando o Lula, enfim, quando você tem aquele período de governos populares, né? Do Lula até a presidente Dilma, você teve vários momentos de avanço dessa pauta pela presença, sobretudo, de vários companheiros, principalmente o pessoal da minha geração, em lugares de mando no governo ou de execução de políticas públicas, que ampliou muito inclusive esse conceito de direitos humanos, né? Tudo isso, que não foi tudo destruído, mas do ponto de vista institucional, foi muito destruído, foi muito desgastado, esvaziado, é melhor dizendo, no governo Bolsonaro, que tinha uma política exatamente inversa, né? Aquele negócio de direitos humanos para os humanos, eles agora estão dizendo, falando de direitos humanos para os... Não falam mais direitos humanos para os humanos, né? Mas direitos humanos para nós. Então, é preciso compreender um pouco como é que a formação do Lula nessa
nessa pauta, ele nunca foi um protagonista dessa pauta, nunca foi. Diferente dos Kirchner, por exemplo, né? Nunca foi. Então, por exemplo, na época, a época que nós tivemos assim uma ação mais proativa, né, de setores do governo em relação a isso, foi a época do Tasso Genro, né, depois com Paulo Abrão, com Paulo Vanucci, né, depois vem a presidente Dilma, que montou a Comissão da Verdade, muito por conta das condenações da Comissão de Direitos Humanos, né, a Corte Interamericana lá, nos processos, particularmente de alguns processos. Então, mas isso aí nós acumulamos. Então, o Lula assume o governo agora numa conjuntura muito grave, né? É preciso também entender isso, né? O que é assumir. Uma coisa é o Lula de 2002, você tem a ascensão dos movimentos sociais, né? Lembra a conjuntura de 2002? Nós vivemos uma década e pouco eu chamo de euforia democrática, né? Entendeu? Onde muitos setores que hoje criticam o governo, principalmente da esquerda, naquela época não tinha essa crítica. Eu me lembro, por exemplo, quando eu briguei aqui no Rio de Janeiro para a transformação do prédio DOPS em um espaço de memória, né? Tive pouquíssimo, aliás, eu não tive nenhuma, digamos assim, é, 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 solidariedade, não estou nem dizendo protagonismo, de parlamentar de esquerda no Rio de Janeiro, viu? Nenhum, nenhum, né? Então, e a sociedade carioca também não se dava conta disso, né? Porque naquela época se dizia que tinha que fazer uma aliança com a polícia, tarará, tititi, tá, tal da governabilidade que volta agora. Então, essa consciência, né, que nós estamos, enfim, vendo, que falta de atitude do governo frente a isso, mas eu acho que isso não é uma atitude do governo até certo ponto, sabe, Anderson? Porque isso é uma pauta, tem que ser uma pauta da sociedade. Enquanto isso não for uma pauta que cale profundo na consciência democrática da sociedade brasileira, nós vamos ter sempre isso, sabe? Nesse aspecto, o Bolsonaro prestou um serviço, o 8 de janeiro, porque as pessoas viram ao vivo e a cores o que é a sanha golpista, autoritária desses setores militares e seus apoiadores. Porque, na verdade, o golpe militar ele só foi possível porque parte importante da sociedade endinheirada brasileira apoiou o golpe, como apoia hoje a anistia ao Bolsonaro. É só ver as manchetes dos grandes jornais. Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que a gente tem que. Por que a gente está sempre falando? Porque o governo, porque o Lula, porque parará, titi, tá. E nós não falamos que estou falando nós coletivo, certo? Não conseguimos construir essa consciência coletiva, né, democrática no país, porque nós temos questões estruturais e que estruturam, né, a nossa ação política no cotidiano. Então, não adianta aqui ficar, porque se fosse assim, fosse assado, se o Lula fosse o Kirchner, o Lula não é o Kirchner. O Brasil não é Argentina, né? Não é. Então, é preciso entender isso. E você tem hoje um problema, gente, presta atenção, o golpe, ele não acabou, ele está em curso no Congresso Nacional. Nós estamos à mercê, né, de uma quadrilha que se instalou no centro do poder, que é o poder legislativo, que usurpou o bem mais profundo do executivo, que é o orçamento, né? Enfim, é disso, sabe? Eu acho que a gente tem que entender um pouco da gravidade
do momento que nós vivemos, né? É muito grave, nós não estamos falando de uma coisa muito simples, não, é um problema, e tem um problema geopolítico nisso. Outra coisa que eu acho importante que as pessoas comecem a perceber, o movimento geopolítico. E o Brasil, né, nós somos um grande país, nós não somos um país qualquer. O papel que o Brasil pode jogar, o papel que o Brasil tem no tabuleiro internacional. A ordem internacional que foi gerada pós-guerra não existe mais. Nós vivemos um mundo sem lei. Um mundo sem lei. É um capitalismo, né, de bandido, gente. Jesse, eu entendo perfeitamente essa argumentação que você traz aqui para a gente. É importante a gente trazer e considerar toda a conjuntura que está colocada, mas a gente também não pode deixar de lado que o Lula é o presidente da República, é a principal liderança do país, e o exemplo arrasta. Então, se o presidente produz esse silenciamento diante de um momento tão grave da nossa história, é evidente que o povo não vai para a rua lembrar esse tipo de movimento. A gente precisa, por mais que o Lula seja um conciliador, seja essa figura, ele teve lá, no 8 de janeiro, a faca e o queijo na mão para colocar esses militares na linha, e não tomou nenhuma atitude nesse sentido. A gente não pode deixar também isso de lado, a gente não pode esquecer que ele hoje representa a principal figura da República, o presidente. E, enfim, eu tenho muita preocupação em relação a esse silenciamento que ele traz sobre essa questão do golpe. Para a gente fechar aqui, Jess, eu estou com o meu tempo já no limite aqui, mas eu preciso trazer ainda uma última questão para análise, porque a gente tem visto os grandes veículos de comunicação atuando na defesa da punição ao golpismo que se estabeleceu no país a partir da gestão do Jair Bolsonaro. Grupos que atuaram no apoio restrito à ditadura militar 60 anos atrás, inclusive. Eu me refiro especialmente ao Grupo Globo, que completa, aliás, seu centenário nesse ano de 2025. Foi a Globo que produziu o filme Ainda Estou Aqui, que retrata a história da Eunice Paiva na busca por justiça pelo assassinato do marido Rubens Paiva durante a ditadura, e uma obra aí que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, enfim, teve muita repercussão. A Globo também tem produzido uma série de documentários retratando o que foram os anos de chumbo, enfim. Traz lá aquele documentário contando a sua história e a do seu marido Colombo. Minha pergunta é a seguinte: até onde ou até que ponto vai o compromisso da grande imprensa na defesa dos ideais democráticos, mesmo esses de caráter burguês, considerando todo o histórico desses grupos de comunicação aqui no país, Jéssica? Vai até a página 2. Eles nunca tiveram compromisso com isso. Essa gente é golpista, essa gente é representante daqueles que apoiaram o golpe, que foram contra as cotas, gente, que apoiou o Bolsonaro e continuam apoiando o esquema. É só ver as manchetes. Essa gente não tem nenhum compromisso democrático. Essa gente, o problema dos caras é ganhar dinheiro, meu amigo. Né? Agora, esses jornais agora são tudo do mercado financeiro. Então, não há, nesses veículos, não há qualquer compromisso. A Globo só vê a Globo News. A Globo News é o seguinte, ela tem uma pauta inteira do Partido Democrata, né? De um lado o neoliberalismo, do outro lado os direitos das chamadas minorias, né? É disso que se trata, é aquela coisa do golpista de golpe e faca. Se a gente nunca teve compromisso, e vou te dizer mais, hein? É só lembrar o que foi o golpe da Dilma. Gente, o golpe da Dilma, né, contra a Dilma, foi gerada como? Lembra da Lava Jato? Uhum. Essa gente é a mesma gente, eles são a mesma gente. Não há isso. A gente não tem compromisso nenhum com a democracia, não nos enganemos com eles, não. Isso aí é tudo jogo de cena. Sem ilusões, né, Jess? Sem ilusões, né? A gente não pode ter ilusões com essa turma, né? Imagina. Isso aí nós estamos vendo, gente. O Colombo dizia que o lixo vai se arrastando e se junta todo no canto. Eles começam a fazer isso. Estão armando aí. Né? Há uma urdidura, né, para 26. E olha outra coisa, se não conseguirem, se eles acharem que não for possível ganhar 26, eu não me espantaria de vir uma outra maneira de
de inviabilizar a eleição, se o Lula for candidato ou se outro candidato progressista, não sei qual vai ser a definição do Lula, mas é isso. Eles ainda não têm o seu candidato muito claro, né? Porque para eles era a Tebet, lembra? A Tebet até se mostrou uma mulher muito interessante, muito correta. Mas agora é o Tarcísio que é o homem deles agora, né? O Tarcísio de garfo e faca, pode um negócio desse? Então, isso não tem ilusão, não, o Anderson. Essa gente é a mesma, é a mesma gente, são os seus netos, né? Filhos, netos, sobrinhos, enfim, é a tal da oligarquia. É isso. É a mesma É a mesma gente. oligarquia que atua na política, atua também na grande imprensa, nos grupos de comunicação aqui no nosso país, né, Jess? A gente precisa registrar isso. E estão todos agora na mão do mercado, né? Do mercado financeiro. Sem Também é dúvida. isso, é aqui só não, no mundo inteiro, né? Então, É é isso. isso. Não, tem a nossa possibilidade é fazer isso que vocês fazem, né? Imprensa alternativa, crítica, cobrar, enfim, tudo isso, né? Cobrar do Lula, cobrar de todo mundo, enfim, é disso. Cobrar da sociedade em si que haja no sentido de superar esse projeto que está colocado do grande capitalismo em crise no país e no mundo. A gente precisa, acima de tudo, defender um projeto popular onde a classe trabalhadora esteja no protagonismo. Jéssica, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso Faixa Livre, muito importante as suas considerações, a lucidez na sua análise a respeito do quadro que está colocado. Muito obrigado pela sua presença e, enfim, que a gente, acima de tudo, consiga superar os horrores de uma ditadura que ainda não foi encerrada, infelizmente, no nosso país e que é apresentada das mais diferentes formas ainda nos dias de hoje. Obrigado mais uma vez, viu, Jess, pela sua participação no programa de hoje. Tchau, Anderson. Um abraço a todos e todas, né? E vamos, enfim, nós estamos aqui, eles também, mas nós continuamos, vamos lá. Seguimos na luta. Bola para Vamos em frente. frente. Tchau, um É beijo para isso. vocês. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Jessi Jane Vieira de Souza. Jessi Jane, que é professora aposentada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, também membro da coalizão Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. Falando sobre o que foi a ditadura aqui no nosso país, os 61 anos do golpe completados neste 1º de abril, enfim, trazendo seu depoimento a respeito do que a gente teve naquele período e as consequências do país até os dias de hoje. Importante relato da Jéssica aqui para a gente no Faixa Livre e considerações fundamentais que ela trouxe aqui a respeito do que representam esse capitalismo predatório que a gente tem ainda no Brasil ao longo desses últimos anos.